Olá, boa tarde, muito bem-vindos e muito bem-vindas a este programa Nos Caminhos da Comunicação. É um programa do CEPAC, de Paulinas Cursos, que é apresentado todas as quartas-feiras, às 16 horas. É um programa que pertence à nossa Congregação das Irmãs Paulinas, mas é um programa que ajuda as pessoas a conhecerem, a discutirem, a refletirem sobre temas que atravessam a nossa sociedade hoje, especialmente em relação à comunicação. Como a comunicação é transversal, ela não se reduz a instrumentos, nós somos comunicação. Então, também tratamos aqui de muitos assuntos sempre relacionados com o nosso viver, com o nosso conhecimento e, sobretudo, com as mensagens de Jesus no Evangelho, nos Evangelhos, não é? Nós contamos também com o nosso assessor técnico, Miguel Rezende. Eu sou a irmã Joana Puntel, daqui da equipe do CEPAC. Esse programa, Nos Caminhos da Comunicação, você pode encontrar lá no YouTube Paulinas Cursos. São várias temáticas que você encontra. Você pode sempre voltar a refletir nas temáticas, pode discuti-las, pode ilustrar suas aulas, pode levar para a reflexão nas paróquias. Pode também se servir para uma reflexão pessoal, para as conversas na família, para as conversas nos ambientes onde você vai. Então, você pode enriquecer as suas reuniões de pastoral, não é? E vejamos que não é simplesmente para organizar a pastoral, planejar, mas é para enriquecê-la, crescer no conhecimento, na reflexão das realidades que estamos vivendo, e por isso não somente conhecer, mas realmente evangelizar. E aqui, então, apresentamos temáticas variadas, né? Porque, como eu disse, a comunicação tem a ver com tudo o que acontece na sociedade, na igreja, na comunicação, né? E então, para a live de hoje, nós temos um tema muito especial, porque nós estamos vivendo o mês de outubro, que é caracterizado, tem tantas datas bonitas nesse mês de outubro, mas ele é caracterizado também como o mês das missões. Das missões. Estamos ainda hoje, 2025, século 21, falando de missões. Quem sabe vem à nossa mente aqueles missionários que faziam suas malas, partiam além-mar, etc. Também esses são missionários, são os grandes pioneiros, mas a missão, o sentido de missão vai se transformando, não é? Então, nós temos assim uma temática maravilhosa por ocasião do Dia Mundial das Missões, que vai se celebrar esse mês, né? No dia 19 de outubro deste ano, e nós queremos, então, oferecer a você, oferecer a todos aqueles que vão consultar esta live, o que significa, né, a missão. E nós, então, nos baseamos também na temática que o Papa Francisco escreveu. Antes de falecer, ele já escreveu a mensagem para o Dia Mundial das Missões. E é maravilhoso, chama-se Missionários da Esperança entre os Povos. Olha, algo muito, muito especial que enche o nosso coração também. Mas aí nós precisamos de alguém que tenha uma vivência também de missionário para nos falar disso. Então, nós queremos, assim, chamar o nosso convidado, que é o padre Alfredinho, um missionário escalabriniano. Muito bem-vindo, padre
Alfredinho. Obrigado. Boa tarde, irmã Joana. Boa tarde, o responsável da tecnologia aí, que agora eu esqueci o nome dele, não é? Miguel. Miguel. E boa tarde aos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma. O Padre Alfredinho, que carinhosamente ele é chamado de Padre Alfredinho, mas o nome mesmo verdadeiro dele é Padre Alfredo José Gonçalves. É um missionário escalabriniano, assessor do Serviço Pastoral dos Migrantes, da CNBB também, atualmente trabalhando na Missão Paz em São Paulo. Padre Alfredinho é português, nascido na Ilha da Madeira. Há 55 anos está no Brasil. Olha que presente o Brasil ganhou, hein? Um missionário de tanta qualidade. E por 5 anos ele trabalhou como assessor do setor das pastorais sociais da CNBB. Depois foi provincial em São Paulo, provincial, assim, o superior maior, digamos assim, de uma congregação religiosa. E foi vigário-geral da congregação dele também, né, dos padres escalabrinianos, em Roma. Então, uma pessoa que tem uma densidade muito grande como vivência, como missionário, como vida interior, porque já tivemos a oportunidade de ter o Padre Alfredinho aqui conosco por ocasião da quaresma deste ano, né? Então, Padre Alfredinho, a gente gostaria muito que você se sentisse à vontade, porque vamos beber o que você tem para nos dizer. Mas a gente talvez pudesse começar com umas perguntas assim um pouquinho básicas, não é? Para depois você dar continuidade. Então, para quem está assim nos ouvindo, né? Aquelas pessoas que vão nos ouvir depois nessa live, muitas vezes pode se perguntar assim, por que um Dia Mundial das Missões? Porque nós estamos celebrando esse ano o 99º Dia Mundial das Missões. Mas por que um Dia Mundial das Missões, né? E aí a gente vai adiante, né? Também se perguntando, mas qual é o sentido da missão hoje? Claro que o padre Alfredinho vai explanar para nós toda essa parte. Enfim, depois, quem são mesmo os missionários da esperança? Né? Fique à vontade, Padre Alfredinho, enquanto nós já agradecemos pela sua exposição. Então, nós podemos, de fato, começar com essas perguntas básicas, não é? Na verdade, a missão, ela revitaliza, revigora o próprio batismo, o batismo de cada um de nós. Na verdade, todos nós somos chamados a ser missionários. E esse mês de outubro dedica à missão um espaço todo especial no sentido de lembrar exatamente isso, não é? E vale a pena a gente pegar o calendário e dar uma olhada rápida numa sequência que chama a atenção. Agosto, mês das vocações, ou seja, um mês de responder ao chamado que Deus nos faz da nossa própria vocação, o que fazer com a nossa vida. Setembro, mês da Bíblia, mês de iluminar a nossa vida e a nossa ação com a palavra bíblica, com a luz da Bíblia. Outubro, mês das missões, mês de partir para a missão. Depois de responder ao chamado, depois da iluminação bíblica, partimos em missão. Uma resposta ao chamado da missão, que passa por essa iluminação bíblica. E neste ano, somos chamados a isso exatamente a todos os povos, levando esperança da boa nova de Jesus Cristo a todos os povos, como escreveu o Papa Francisco.
É esse o tema que está em jogo, é esse o tema que iremos privilegiar também nesse momento. Missionários de esperança entre os povos. E aqui nós podemos perguntar rapidamente o que é a missão. E podemos dizer que a missão tem dois sentidos. Tem um sentido, que a irmã Joana já falou, que é o sentido de sair do país, sair da região onde nasceu, onde fica a família, sair em missão para outros povos. Isso foi muito comum nos séculos, décadas passadas. A missão na África, a missão na Amazônia, a missão na Ásia, por exemplo, São Francisco Sales e tantos outros missionários que nos vêm à mente nesse momento. Mas há uma missão de sentido mais amplo, de sentido mais lato, vamos dizer assim, que é a missão que podemos realizar a partir do nosso batismo. Quer dizer, nós podemos ser missionários e missionárias sem sair de casa, sem sair da paróquia, sem sair da diocese. Hoje somos chamados a ser missionários dentro da nossa própria diocese, dentro da comunidade, dentro de casa. Especialmente hoje no mundo urbano. Nós vivemos num mundo cada vez marcado pela cidade, num mundo cada vez marcado pelas comunicações, pelas telecomunicações, num mundo cada vez mais marcado pela diversidade cultural, pelos rostos de vários povos, nações, de várias culturas. É nesse mundo que somos chamados a ser missionários. Muitas vezes o nosso vizinho é o nosso primeiro destinatário. Muitas vezes alguém dentro da nossa casa é o nosso próprio destinatário, é o nosso primeiro destinatário. Na verdade, a missão tem um lado que é a resposta ao batismo e tem um lado que é reservado àqueles que se dedicam a vida integralmente à missão, os missionários chamados a sair de suas terras, etc. No sentido em que damos aqui a missão, estamos preocupados com o documento da Aparecida. Todos somos chamados a ser discípulos e missionários da Boa Nova de Jesus, segundo o documento da Aparecida. O discípulo é aquele que se dispõe à escuta do mestre. Depois de escutar o mestre, os discípulos partem em missão. Parte em missão hoje não significa exatamente cruzar fronteiras, não significa exatamente ir para outro país, pode ser sair de si mesmo. O verdadeiro sentido da missão é sair de si mesmo e buscar o bem-estar do outro, o bem-estar daquele que está ao nosso lado. É sair de si mesmo para ir ao encontro de quem está caído à beira do caminho, como nos lembra a parábola do bom samaritano. E hoje no planeta nós temos milhões de pessoas caídas à beira do caminho. Migrantes, refugiados, famintos, gente vítima da guerra, gente que é vítima das mudanças climáticas, gente que é vítima da pobreza, da violência. Hoje, especialmente no coração das cidades, nós temos milhares de pessoas esperando por uma palavra amiga, por um olhar, por um toque, por um gesto. Isto é ser missionário. Ser missionário é estender a mão àquele que necessita se levantar. O missionário é aquele que se predispõe a ajudar o outro a se levantar no momento em que está caído à beira da estrada e da vida. Depois que ele se levanta, ele vai poder caminhar com os seus próprios pés. Mas no primeiro momento, ele necessita de um missionário, de um irmão, de alguém que o ajude
a se colocar de pé, como no caso da parábola do bom samaritano. O samaritano foi aquele que ajudou o ferido à beira da estrada a se levantar e a caminhar com suas próprias pernas. A missão é exatamente isso: fazer com que o outro caminhe com as próprias pernas. O outro não necessita necessariamente de esmola ou só de esmola. Às vezes pode precisar de um pão, de um abrigo, de uma casa, mas isso não é tudo o que ele precisa. Num primeiro momento podemos fazer isso, dar uma primeira acolhida, mas num segundo momento é preciso que ele caminhe com as próprias pernas. Ele se levante para caminhar com as próprias pernas. É aí que está a verdadeira missão: fazer com que todos possam caminhar com as próprias pernas, com que todos possam ter trabalho. O trabalho abre portas para os direitos humanos, para a saúde, para a moradia, para a educação. A partir daí, as pessoas começam a caminhar e encontrar o sentido da vida. Esse é o verdadeiro sentido da missão: levar esperança, levar alegria àqueles que estão caídos à beira da estrada. E hoje, esses caídos podem estar na sua porta, na porta da igreja em que você participa, na sua rua, no seu bairro, no centro onde a gente faz compras. Eles estão aí. Eles estão aí necessitando de um toque, às vezes de um olhar, de uma palavra, para se levantar e caminhar com as próprias pernas. Então, nós podemos ser missionário longe da nossa terra, e a missionariedade tem essa dimensão, mas também podemos ser missionário dentro do nosso bairro, da nossa rua, da nossa diocese, da nossa paróquia, e esse é o outro sentido, a outra dimensão do ser missionário. Nós podemos dizer também que a missão, e no sentido mais amplo, a evangelização tem sempre mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente evangeliza, que a gente se impõe em missão, a gente também está aberto à missão. A gente também está aberto a ser evangelizado. Quem evangeliza está aberto a ser evangelizado. Muitas vezes nós saímos para evangelizar, ou saímos para um ato de missão, de evangelização, e acabamos, na verdade, sendo evangelizados. E muitas vezes quem nos evangeliza é justamente aqueles que nós achamos que são os destinatários da evangelização. Então, na verdade, a evangelização tem sempre essa mão dupla. À medida que evangelizamos, somos evangelizados. À medida que somos missionários, também somos discípulos. Porque o outro tem sempre algo a nos dizer. Ninguém é tão pobre que não tenha algo a nos dizer. Ninguém é tão rico que não tenha algo a ouvir e a aprender. Então, todos vivemos nessa mão dupla da missão e da evangelização. Nós podemos fazer isso com o exemplo de Jesus no encontro com a samaritana. Vocês lembram muito bem, está no capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus está cansado, se senta na beira do poço e pede água para a samaritana. E o encontro é muito simbólico para esse mês das missões, e para as missões e para a evangelização. Por que é muito simbólico? Porque, na verdade, João trabalha com duas pessoas, dois tipos de sede e dois tipos de água. Não é? Aquele que, no começo, manifesta a sua sede é aquele que depois vai oferecer água. E aquela que, no começo, tem condições de oferecer água é aquela que, no final, vai pedir da água viva. E João trabalha essas dimensões de uma forma muito rica. Para dizer o quê?
Ninguém é só sede, ninguém é só água. Ninguém é sede o tempo inteiro, ninguém é água o tempo inteiro. Nós todos somos uma mistura de sede e água. E podemos perguntar, quem é que evangeliza naquele episódio? É a samaritana? É Jesus? E eu estaria tentado aqui a dizer uma heresia. Quem evangeliza talvez não seja a samaritana, talvez não seja Jesus. Quem evangeliza é o poço. Quem evangeliza é o encontro. É no poço que a sede e a água se encontram e se complementam. O poço atrai a sede e a água. E no poço, sede e água se complementam e se enriquecem mutuamente. No poço, aquele que tem sede encontra água, aquele que tem água pode oferecer para quem tem sede. E se a gente olha o Evangelho de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que a maneira de Jesus evangelizar é justamente essa: abrir poços pelos caminhos. Jesus vai abrir poços com os pecadores, com as mulheres, com os publicanos, com os leprosos, com as crianças, com os doutores da lei, com aqueles que são marginalizados, com aqueles que são doentes. Jesus vai abrindo poços. E notemos uma coisa interessante: a maioria dos poços que Jesus abre são poços proibidos. Às vezes, 2 vezes proibidos, como no caso de Mateus. Ele é um cobrador da lei. Não era permitido falar com um cobrador da lei. No caso da mulher samaritana, além de ser estrangeira, samaritana, e ser mulher, a vida dela não é tão simples assim. Jesus disse que ela já teve 5 maridos, não é? No entanto, Jesus tem sede da água que ela tem a oferecer. É uma das únicas vezes no Evangelho que Jesus revela a sua sede. Eu preciso da tua água. Dizer, eu tenho sede, é dizer, eu preciso de você. No alto da cruz, Jesus repete de novo, eu tenho sede. Na verdade, a verdadeira evangelização, ela tem essa mão dupla. Aquele que evangeliza acaba sendo evangelizado, aquele que é o destinatário da evangelização, muitas vezes é aquele que nos evangeliza. E Jesus vai abrindo poços com o outro, com o estranho, com aquele que é estrangeiro, com aquele que é diferente. E nesse outro, Jesus vai encontrar, cada vez, Jesus vai encontrar água. Quantas vezes Jesus diz, a tua fé te salvou? Nunca vi tanta fé como nessa estrangeira. Nunca vi tanta fé como nesse funcionário público, não é? E Jesus se espanta com a fé do pobre, do doente, do estrangeiro, etc. Nós podemos dizer, mais uma vez, que Jesus não só semeia a boa nova de Jesus, do Evangelho. Jesus semeia e colhe a boa nova do Evangelho. Jesus colhe das pessoas, das mulheres, das crianças, do Zaqueu, do Nicodemo. Jesus vai colhendo as pérolas pelo caminho. Nós podemos dizer que Jesus encarna essa sabedoria que ele colhe pelo caminho e torna essa sabedoria a palavra viva da Boa Nova. Jesus vai encarnando aquilo que o caminho vai lhe mostrando, aquilo que as pessoas vão lhe mostrando. Nesses encontros, repito, a maioria deles proibidos pelas leis da época, proibidos pela religião da época, porque as pessoas eram doentes, leprosos, eram maltrapilhos, estavam excluídos, e Jesus passa por cima de tudo isso, de todas essas barreiras,
rompe com todas as fronteiras e vai ao encontro dessas pessoas. Por quê? Porque Jesus sabe que no fundo do coração, todos nós buscamos aquilo que é mais importante: amar e ser amado. Jesus sabe que no fundo de cada pessoa e de cada cultura existem sementes do verbo. E quando a gente abre um poço com qualquer pessoa, abre um encontro com qualquer pessoa, seja ela de que religião for, seja ela de que nação for, seja ela de que o povo for, nós vamos encontrar nessa pessoa sede e água. E na troca da sede e da água, o poço acaba nos evangelizando. O encontro acaba nos evangelizando. A maneira de Jesus evangelizar é provocar encontros. E os encontros acabam evangelizando a todos. Vocês se lembram que Jesus chegou a mudar de opinião com aquela mulher dos cachorrinhos? Mas eu não vou jogar minhas migalhas aos cachorrinhos. E a mulher diz a verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus muda de opinião? Jesus também se deixa evangelizar? Jesus também escuta o Pai na montanha e escuta o povo pelas ruas? E se espanta com a fé do povo? E se deixa evangelizar? E se deixando evangelizar, encarna o Evangelho. E se torna o verbo que se faz carne. O verbo que vem do Pai e que vem do chão. Quer dizer, a própria vida é Evangelho. A própria luta pela vida é Evangelho. Uma pessoa que luta pela vida, que o dia inteiro está nesse combate para levar o pão para a sua família, tem encarnado o Evangelho. Escutar essas pessoas é também escutar o Evangelho. O Evangelho não está só na Bíblia e na Palavra de Deus. Ele está na vida real. Ele está aí. Então, quando a gente se dispõe à escuta, como os discípulos, quando a gente se dispõe a abrir encontros com as pessoas desconhecidas, encontros proibidos, a gente vai encontrar palavras vivas do Evangelho. E a gente vai crescer juntos. O Evangelho, diante do poço, do encontro, faz com que todos possam crescer reciprocamente. Evangelho é isso. Abrir encontros onde todos possam se enriquecer reciprocamente. Ninguém é só água, repito, ninguém é só sede. Todos nós somos essa mistura muito rica que podemos ajudar os outros a se levantar e podemos também ser ajudados pelos outros a se levantar. E isso é a grande missão de todo aquele que recebeu o batismo. Sair pelas ruas, sair pelas praças, sair pelos campos, sair por aí, fazendo com que todos possam intercambiar a sua água e a sua sede. Nesse intercâmbio é que o Evangelho se realiza e se torna vivo. Na medida em que partilhamos nossa sede e nossa água, na medida em que Jesus partilha sua sede e sua água, o Evangelho se torna muito vivo a ponto de as pessoas ficarem entusiasmadas, a ponto das pessoas dizerem: mas quem é esse que fala com autoridade? De onde vem a autoridade de Jesus? Vem de escutar o Pai na montanha e de escutar o povo nas ruas, nas praças e nos campos. É daí que vem a autoridade de Jesus. Vem dos poços que ele abre. Na medida em que estamos dispostos a abrir poços com todas as pessoas, sem excluir ninguém, nem cor, nem raça, nem povo, nem religião, sem excluir ninguém, na medida em que estamos dispostos a isso, na medida em que nos comunicamos com todos, nessa medida
o Evangelho se faz presente. No intercâmbio de água e sede, de valores e contravalores, o Evangelho se faz presente. Essa é a mão dupla da missão. Essa é a mão dupla da evangelização. A evangelização é uma estrada de mão dupla. Não há evangelização de mão única. Por isso podemos dizer que ninguém leva evangelho a ninguém. O evangelho já está na luta diária do povo. O evangelho já está no campo, na favela, na periferia, nos porões da humanidade. O evangelho já está naqueles que estão lutando no dia a dia pelo pão para suas famílias. O evangelho já está aí. O evangelho é a carne viva de quem luta pela vida. Então, na verdade, o evangelho está aí. Na medida em que estamos abertos a essas pessoas nos evangelizam e nós vamos contribuindo com elas também, com a nossa água e a nossa sede. Mas nós todos somos portadores de evangelização. Por isso que o Papa dizia que os migrantes são portadores por excelência do evangelho. Porque cada um de nós e cada cultura tem sementes do reino. Na medida em que caminhamos, na medida em que migramos, na medida em que nos encontramos com outras pessoas, somos portadores dessas sementes. E essas sementes acabam fecundando outras pessoas, outros povos, outras nações, outras comunidades e assim por diante. Essa é a grandeza do encontro, é a grandeza da intercomunicação, é a grandeza da gente estar abertos a esses caminhos da comunicação. É exatamente aí que reside essa mão dupla do Evangelho. E no mundo moderno, isso é cada vez mais importante. No mundo moderno, nós estamos num mundo que é um mosaico. Nós pegamos uma cidade como São Paulo, uma cidade como Nova York, Paris, Tóquio, mas também as capitais dos estados do Brasil. Nós pegamos essas gigantescas metrópoles, cosmopolitas. O que nós vemos aí? Nós vemos um universo urbano multiétnico e multicultural. É um universo onde residem os 1000 rostos do outro. Cada vez mais as cidades do mundo, as capitais em especial, elas se convertem em espaços onde o rosto do outro está presente. E cada vez mais os povos se encontram nessas metrópoles, nessas cidades, através do comércio, através do turismo, através dos nossos encontros diários. Você sai por aí, você encontra gente de todas as nações. Nas metrópoles, você sai pelas ruas e praças, você vai encontrar gente de todas as nações. Qual é o desafio aí? A abertura aos valores que cada cultura, cada pessoa e cada nação carrega consigo. Nenhuma cultura, nenhuma pessoa, nenhum povo é destituído de valores. Todos temos valores, todos temos água, como também todos temos contravalores e temos sede. E é o encontro que nos torna, que faz com que a água e a sede, os valores e os contravalores se encontrem, se fecundem e se enriqueçam mutuamente, reciprocamente. O grande desafio numa metrópole, hoje, e no mundo urbano, é a passagem da multiculturalidade à interculturalidade. E aqui eu vou explicar um pouco, porque os termos são complicados, não é? Quando a gente fala de multiculturalidade, a gente fala de muitas culturas convivendo juntas, coexistindo juntas. Mas essas culturas podem estar justapostas.
podem estar em bairros distintos. Em São Paulo, por exemplo, você tem o bairro dos bolivianos, o bairro dos japoneses, o bairro dos coreanos, o bairro dos peruanos, o bairro dos portugueses, assim por diante. Quer dizer, muitas culturas, mas coexistindo, de certa forma, justapostas. Isso não basta. A evangelização, a missão, não basta tolerar e coexistir com o outro. Ela tem que dar um passo à frente. Como dizia o Papa Francisco e diz também o Papa Leão XIV. Não basta a multiculturalidade. É preciso passar para a interculturalidade. O que significa isso? Passar da coexistência e da tolerância para o encontro, o diálogo, o confronto de valores, não é? E a solidariedade. É aí que se dá a missão e a evangelização. Não basta estar juntos, na mesma cidade, na mesma comunidade, na mesma paróquia, no mesmo bairro. Não basta estar lado a lado. Muitas vezes isso é muito comum nos prédios. Os moradores moram juntos, mas o vizinho de um prédio não conhece o outro, nem quer conhecer, isso que é o pior. Às vezes não quer conhecer o outro, né? Então, não basta conviver juntos. Não basta estar no mesmo prédio. Não basta estar na mesma rua. O Papa Francisco diz: é preciso passar da globalização da indiferença para a cultura do diálogo, do encontro, do confronto e da solidariedade. E o Papa Leão XIV, recentemente disse: é preciso passar da cultura da impotência para a cultura da possibilidade do encontro. Então, a multiculturalidade é o conceito em que estamos juntos, mas justapostos, como água e azeite. Isso não basta. Na vida do dia a dia, é preciso que a água e o azeite se misturem. É preciso que a água e a sede se encontrem, se confrontem os valores, dialoguem e daí cheguem a uma terceira esfera. Quando duas culturas dialogam, vão chegar a uma terceira esfera de compreensão, uma esfera muito mais rica, porque une os valores de duas tradições culturais, de dois povos, ou de duas pessoas, duas ou mais, né? Então, isso cria uma terceira esfera. Nós podemos dizer que a missão e a evangelização é a criação de uma terceira esfera de convivência. Não conviver separados, isolados, como água e azeite no mesmo pote, na mesma cidade, no mesmo bairro, mas tentar realizar o intercâmbio, tentar abrir o poço, tentar o intercâmbio entre água e sede, entre valores e contravalores. Nesse intercâmbio se dá um crescimento recíproco e a gente sai mais enriquecido. A gente cria uma terceira esfera de vida, que é uma vida a serviço do outro, é uma vida pelo bem comum, é uma vida não voltada para si mesmo, para o egoísmo, etc. Mas é uma vida que vai priorizar o bem comum na sociedade do outro e vai estar a serviço do outro. Na medida em que nos encontramos, dialogamos, intercambiamos valores e contravalores, vamos nos dar conta do que necessita o outro, vamos nos dar conta das necessidades que temos também nós em relação ao outro, vamos nos dar conta do que podemos acrescentar ao outro, do que podemos
aprender do outro. Quer dizer, vamos nos dar conta que somos seres incompletos e que precisamos do outro para nos completar. E nesse encontrar-se, completar-se, é que se cria uma nova sociedade de irmãos e irmãs. Como dizia o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Nós somos chamados a esta casa comum, que é o planeta Terra, para sermos todos irmãos e irmãs. Não importa de onde viemos, para onde vamos, onde estejamos. Importante é que estejamos dispostos a abrir poços, abrir encontros e fazer com que o encontro, o poço, nos enriqueça reciprocamente. E o último ponto que eu queria trazer aqui, voltando ao lema deste Dia Mundial das Missões, não é? Missionários da esperança entre os povos. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma distinção que é muito importante e que a sociedade atual normalmente não faz. É a distinção entre expectativa e esperança. A sociedade atual, sociedade moderna, pós-moderna, do consumo, da produção, da comercialização, do mercado total, dos shopping centers, a sociedade do brilho, do espetáculo, é a sociedade da expectativa. Nós vivemos numa sociedade de expectativas. E a expectativa tem a ver com dinheiro, ganhar dinheiro, tem a ver com o sucesso, tem a ver com a carreira, a nossa formação para uma determinada carreira, tem a ver com o consumo dos bens, tem a ver com as celebridades, não é? Determinada celebridade teve sucesso, é uma celebridade famosa, etc. Tem a ver com a fama. Isso é expectativa. A expectativa tem a ver com aquilo que a gente pode alcançar com as nossas forças, com as nossas posses e as nossas forças. Isso é expectativa. A gente confia nas nossas posses e nas nossas forças e busca o sucesso, a fama, o ter cada vez mais, o aparentar cada vez mais. A esperança é outra coisa. A esperança não tem nada a ver com isso. A esperança é o seguinte, é uma atitude de entrega apesar das dificuldades. Quer dizer, apesar da noite escura, eu acredito. Apesar de não ver saída, eu sei que alguém vela por mim. Apesar de tudo parecer escuro e não ver saída, não ver por onde sair, apesar de estar num beco sem saída, eu sei que Deus está do meu lado e vela por mim. E aí vem aquela frase de São Paulo: a expectativa decepciona, a esperança jamais decepciona. Quando a gente busca carreira, dinheiro, consumo, celebridade, sucesso, a gente pode decepcionar. Quem navega no sucesso está sujeito ao insucesso. O sucesso de hoje traz o insucesso de amanhã. Quem se acostuma a navegar no sucesso, no dinheiro, na carreira, no consumo farto, etc., né, pode, de repente, cair no insucesso. As ondas do sucesso trazem consigo as ondas do insucesso. A esperança não. A esperança é uma atitude contínua de confiança em Deus. Apesar de não ter dinheiro, não ter sucesso, apesar de estar, muitas vezes, decepcionado com o mundo, com tudo, apesar de ver os ruídos da política, apesar da economia estar assim, assado, não sei, né? Nós confiamos que Deus, que as digitais de Deus estão no coração da história.
nós confiamos que Deus, junto com o ser humano, faz e refaz a história. Nós confiamos que a história humana é revestida pela história da salvação. A história humana é retomada, resgatada e revestida pela graça de Deus. A cidade, que é a cidade é a grande, a metrópole, a cidade é a grande obra humana. A cidade, a Jerusalém, se torna a Jerusalém celeste. Quer dizer, a obra humana, a história humana é resgatada, revestida pela graça de Deus. Não existem duas histórias, a história humana e a história de Deus. Existe uma história só. A nossa história é assumida por Deus, é revestida e se torna a Jerusalém celeste. Essa é a nossa esperança. Nós caminhamos para o reino de Deus. De passo em passo, de esperança em esperança, como dizia Dom Paulo, a gente caminha para o reino de Deus. E Deus vai resgatando as nossas ações com a sua graça. E com a sua graça vai costurando o tecido social. O tecido social é costurado pelo fio da confiança. O fio da confiança em Deus. E aqui não são as nossas forças que valem. Nós fazemos tudo como se dependesse de nós, dizia o grande mestre. Mas temos que esperar como se tudo dependesse de Deus. Né? É Ele que costura realmente as nossas ações e faz da história humana a história divina. Então, nós podemos dizer que a história é uma construção humano-divina. Deus, nós oferecemos nossas mãos, nossas pessoas, nossa missão a Deus, para que Ele vá nos usando como instrumentos para a história humano-divina. E a história humana se converte em história da salvação, em história divina, em reino de Deus. E nesse aspecto da esperança, quanto mais eu sou fraco, mais a força de Deus age em mim. Quem se acha muito forte, prepotente, arrogante, o Espírito não pode penetrar dele. É como uma pedra. O Espírito não penetra na pedra, porque a pedra é dura, é arrogante, é prepotente. O Espírito penetra na esponja, porque a esponja se deixa penetrar. É importante que a gente deixe que o Espírito penetre em nossa vida, nossas ações, para que a história humana se converta na história da salvação, na história humano-divina da salvação. Essa é a nossa missão. A grande missão do ser humano é colocar nossa esperança nas mãos de Deus para que Ele vá costurando a história da salvação. É um pouco isso que eu tenho a dizer sobre esse Dia Mundial das Missões. Padre Alfredinho, nós ficamos assim, fazendo o convite para que todas as pessoas possam ouvir esta live e passar por esse conteúdo colocado aqui de uma maneira, não é só brilhante pelas palavras, mas também pelas todas as imagens simbólicas que você usou, mas também porque toca aos nossos corações aquilo que é vital, o cerne do que é necessário, do que é essencial. E você inicia também aqui nos dizendo, né, fazendo a distinção do que realmente o que significa a missão, né, que é essa resposta a esse chamado. Então você diz que tem dois sentidos, né, porque
antes de tudo, foi muito bonito, eu acho, assim, para nos ajudar também a perceber, dentro de uma reflexão maior, né? Essa sequência que você diz no mês de agosto, o mês das vocações, a igreja está sempre nos motivando para algo, né? O mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da iluminação bíblica, depois o mês de outubro, o mês da missão, e aí você faz uma costura tão interessante e muito apropriada, não é? Com muita conexão lógica, né? Sobre, então, o que é a missão? Esses dois sentidos, né? De décadas passadas, que nós tivemos, assim, sempre aquela ideia de missão de uma forma, mas há uma missão também no sentido mais amplo, né? Então, essas duas, a partir do nosso batismo, sem dúvida nenhuma, mas também uma missão nesse sentido amplo de que o convite do documento de Aparecida nos faz, né? De sermos discípulos missionários. E aí, então, esse discípulo, alguém que se coloca à escuta, e aí, de forma assim, não é a palavra brilhante no sentido que, mas é no sentido que penetra mesmo os nossos corações, essa questão de nós, então, como é que a gente vive a missão? Como é que a gente, aí você começa a tocar com a questão da evangelização, né? E você diz, então, que nós podemos ser missionários no nosso bairro, na nossa diocese, em qualquer lugar, porque ele toca a vida. Não é que toca a partir de não sei o quê, mas porque nos faz viver a questão mesmo da profundidade do Evangelho. Então, você vem, nos oferece uma reflexão maravilhosa sobre a questão do poço que nós encontramos lá, naquela... Acho que todo mundo gosta muito desse trecho da Samaritana. E é tão interessante que cada vez que a gente lê, vai tirando coisas novas daí, porque o Espírito vai suscitando, né? Então, essa maravilha de exposição sua no dizer assim, a questão do poço, que quem evangeliza é o poço, porque nós estamos bastante habituados, né, quando lemos esse evangelho, a ver a questão da sede e da água, mas então é Jesus que tem sede, a samaritana que tem a água, e tem aquele diálogo profundo, e você não tem nem com que tirar nada aqui, como é que você me pede água, e e começa toda uma situação lá, que nós percebemos do evangelho, que traz à tona o sentido de separação de samaritanos e judeus, e toda aquela história lá. Mas você, então, mesmo que você tenha como pano de fundo isso, você vai falar da questão da sede e da água. Então, o porquê o poço se torna aquele que evangeliza, né? Ele atrai sede e água. E é aquilo que está no coração de todas as pessoas, né? E como você muito bem coloca, e aí esse sentido missionário é de abrir poços no caminho. Todas as pessoas têm sede e têm água, e nós encontramos isso, então, nos marginalizados, nos doentes, nos estrangeiros, em quem tem boas situações de vida também, porque tem sede e não sabe direito onde vai buscar, então busca em tudo aquilo que é só expectativa, como você explica mais adiante, né? E então, olhamos para Jesus, que nos diz que Jesus que evangeliza e que nos diz, então, e que aprende que o outro também tem sede. E aí, essas passagens maravilhosas, Jesus que semeia e colhe a boa nova do Evangelho, né? E ele colhe a sabedoria que as pessoas vão mostrando. Então, nós encontramos isso muito, muito no Evangelho. Você cita aqui aquela senhora que tinha, então, os cachorrinhos e coisa e tal. Ela não desviou, não disse assim, ó, Jesus, você, mas que coisa, né? Porque que afronta, você tenha mais educação para dizer isso. Não.
ela também teve a humildade de dizer, pois é, mas eles também. Olha, essa é a sabedoria que a gente colhe do povo, realmente, realmente. Eu aqui me senti assim, até bastante comovida, por causa que, especialmente nas missões que fazia lá pelo Rio Negro, depois pelo Rio Solimões, com aquelas pessoas que sempre, sempre amei profundamente a sabedoria que brotava daqueles corações simples, né? Que me ensinaram que o sucesso não é assim, se tem um auditório cheio de pessoas e batem palmas e tal, se se a evangelização atinge todas essas pessoas, melhor. Mas a questão do sucesso é aquilo que nós somos chamados a encontrar na, no coração das pessoas que têm sede, mas que têm a água para oferecer também. Maravilhosa essa sua exposição, muito obrigado, Padre. E aí, essa expressão muito bonita que você usa, o verbo, Jesus, o verbo que vem do Pai e que vem do chão, né? Que vem do chão, que vem dessas realidades que nós muitas vezes queremos transformar e que pensamos que só nós que temos a água para dar. Então, você sai com essa maravilha de dizer, nós não levamos o Evangelho, né? Nós temos que viver e encontrar no outro também o evangelho que ele tem e que nos oferece. Pô, é uma aula, não é só aula, isso aqui é uma meditação profunda, profunda. Aí você passa para a questão do mundo moderno, esse universo urbano, né? E passa a diferenciar e nos ajudar muito a fazer essa diferença entre multiculturalidade e interculturalidade, né? Que não basta estar junto, vivendo na mesma cidade, vivendo lado a lado, na mesma paróquia, mas a questão é passar para a interculturalidade, quer dizer, a evangelização, então, ela vai nos ajudar a criação de abrir os poços, né? E criar essa terceira esfera, que eu gostei muito, a esfera de vida, né? Padre, a gente precisa passar de novo, escutar com o coração, escutar mesmo assim com abertura ao espírito, né? E essa profundidade da diferença, que é muito importante, diferença de expectativa e esperança, né? Essa expectativa que nos decepciona a cada pouco, e é aquilo que a sociedade, em geral, oferece, empurra, tem mecanismos, tem marketing só nessa direção, e aí descuida que existe uma história divina-humana e que aonde se fundamenta a esperança que não decepciona, como diz São Paulo lá aos Romanos, mas e citando Dom Paulo Evaristo, nosso querido aqui de São Paulo, de esperança em esperança a gente caminha para o reino de Deus. Mas também gostei de uma coisa última que você falou, quando eu sou fraco, mais o Espírito penetra em nós. Não que sejamos pedra, né? A pedra não deixa absorver, mas sejamos esponja, com essa fé, com essa confiança. Nossa, a gente convida todas as pessoas a meditarem. Está lá no YouTube, Paulinas Cursos, né? Para esse mês das missões, porque essa reflexão ela nos leva para um retiro. Às vezes a gente fica falando muito, ou até fala assim como uma palavra já meio gasta, né? Da conversão. E muitos ainda pensam que é sair do protestantismo, passar para ser católico. Né? Não, infelizmente ainda tem gente que pensa assim. Mas essa conversão também não é só estar na multiculturalidade, que vai à igreja, que vai todos os domingos e nem sabe quem é a pessoa do seu lado, né? Para não dizer dos prédios que você citou também, né? E parece que a gente
põe cada vez mais do lado, porque a gente não quer se incomodar, não quer assumir o outro, não quer ter. Né? Isso aqui, olha, é bom a gente mesmo pensar o que Jesus nos diz e que se nós queremos ser, não é só coerentes, dar respostas, inclusive, para a nossa sede, nós temos que beber desta água. Olha, fiquei profundamente tocada, não é só eu, todas as pessoas que vão ouvir isso, Padre Alfredinho. A gente quer agradecer muito, muito que o Espírito esteja sempre, sempre com você, para que você continue fazendo, semeando isso, e depois ainda falo mais em particular com você sobre alguns assuntos, e quero deixar aqui o nosso muito obrigada, mas muito obrigada, em nome mesmo do CEPAC, em nome daqueles que vão receber essa maravilha de água viva que caiu no coração de todos. Muito obrigado, Padre Alfredinho. Pode dizer, se quiser, uma palavrinha de encerramento. Olha, a minha palavra de agradecimento por esse momento. E estamos no ano do jubileu, e o jubileu também traz isso, né? Somos todos peregrinos de esperança. Isso. Não de expectativa, de esperança, como nós vamos relembrar aquilo que o Padre Alfredinho nos explicou, que tem fundamentação na mensagem para o Dia Mundial das Missões, que o Papa Francisco descreve, por esse ano jubilar que estamos vivendo, que a esperança não se torne uma palavra gasta, mas seja colocada realmente nessa confiança da entrega, como dizia o Padre Alfredinho, dessa entrega, porque Deus é fiel, Deus tem história conosco. Então, muito obrigada, Padre Alfredinho, e que Deus nos abençoe sempre mais. Amém. Queria também convidar todos vocês para a próxima live que nós vamos ter na próxima quarta-feira, dia 15, que vai ser o dia do professor, né? Santa Teresa d'Ávila, professor, dia do professor. Hoje a gente quase não lembra mais, parece que está meio descartando, né? Não vamos falar disso agora, mas a gente pode se perguntar também, como é que anda a nossa educação, né? No Brasil, no sentido do que é educação. Nós vamos ter como convidada a Feller Costa, que é uma educomunicadora, e ela tem muita pesquisa nesse sentido e muita experiência. Então, convido a todos na quarta-feira do dia 15, né? Na próxima quarta-feira, todos aqui, vocês vão receber também o link, e agradecemos por tudo.